Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro do IPC Talk, programa da Igreja Presbiteriana da cidade, que, através de um bate-papo fundamentado na Palavra de Deus, tem como objetivo trazer reflexões da Palavra do Senhor, práticas, reflexões que trazem aplicações para a sua vida, tá? Por isso nós entendemos que esse é um momento importantíssimo para você ser edificado na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, que você desfrute desse momento, mas desde já quero pedir a você que curta nosso vídeo, compartilha também com seus amigos, nas suas redes sociais, comente também no chat, nos comentários, deixa aí também as suas impressões, participe conosco desse momento. Você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer desde já a sua presença e fica aí conosco em todo o programa, que certamente vai ser edificante, vai ser valioso para a sua vida, para a glória de Deus também. Eu estou aqui com meus amigos, pastor João, pastor Vanderlei. Meus amigos, sejam bem-vindos. Pastor Vanderlei, dá o seu boa noite também para os nossos participantes. Com gratidão que a gente começa mais um episódio, mais uma terça-feira, que a gente pode compartilhar a palavra e que, de alguma forma, nós queremos abençoar a sua vida. Aproveita que você está aí no início para convidar pessoas, mandar o link para outros, para que a gente tenha mais gente sendo abençoada. Eu tenho certeza que esse texto e essa palavra será bênção para todos nós, a começar por nós aqui. Verdade. E aí, pastor João? Boa noite. A gente tem avançado, já estamos acabando aí o capítulo 3. Parece que foi ontem que nós começamos, né? E já estamos concluindo o capítulo 3 e tem sido realmente um tempo muito edificante. Nós nos alegramos com a sua presença virtual, mas que não deixa de ser uma presença, e com a sua contribuição também, compartilhando, se inscrevendo no canal e divulgando. E comente mesmo, assim, o chat e a aba de comentários é um espaço que você tem para, de alguma forma, de alguma maneira, interagir com a gente, né? A gente está online, quando a gente tem um estudo presencial, a gente dá o espaço para que você fale, para que você contribua, e você também tem esse espaço aí da sua casa, através do seu celular, através da sua TV ali, de você, no celular, de você comentar na aba de comentário e também através do chat. Então participe com a gente. Além de compartilhar, participe também comentando sobre o assunto que nós estamos estudando. Exatamente. Nós estamos no 7º episódio, então tem 6 episódios para trás. Você não vai ver agora, não. Assista ao 7º, que é esse agora, e deixa para você assistir os outros depois, porque nós estamos estudando aqui, meditando na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É uma igreja que tem a sua complexidade, suas dificuldades, e nós temos tido aqui reflexões, insights importantíssimos para a nossa vida e para a nossa espiritualidade, e certamente vai ser valioso para a sua vida. Vamos à leitura? Nós estamos no capítulo 3, como o pastor João já adiantou aqui para a gente vai ler a partir do versículo 10, porque no episódio anterior nós tratamos até o versículo 9, onde Paulo mostra que ele, Apolo, entre outros líderes que foram participantes daquela comunidade, eles são apenas servos de Jesus, são apenas cooperadores num trabalho que Deus faz acontecer, que Deus dá o crescimento. Nós somos apenas peças nessa engrenagem da obra do Senhor. E isso nós falamos na semana passada, e hoje nós vamos começar a partir do versículo 10 até o último versículo desse capítulo, que é o versículo 23. Se você tem acesso à sua Bíblia, você pode abrir aí e ler com a gente, mas se não tiver, é só você participar, é só você ouvir com atenção a leitura que estarei fazendo neste momento. Versículo 10 do capítulo 3 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, meus amigos? Começar com o pastor Vanderlei. Pastor, nós temos trabalhado aqui sobre a ideia do Espírito Santo está atuando, e Paulo aqui começa essa parte que foi lida sobre a edificação espiritual, trazendo para a gente a informação de que os crentes são desafiados a construir sobre um fundamento sólido, e esse fundamento sólido tem um nome, Jesus Cristo. A gente vê que o episódio muda, mas o texto está interligado, né? O texto que nós terminamos o episódio da semana passada falava claramente de cooperadores, de lavoura de Deus, de edifício de Deus, e de que nós somos apenas os instrumentos pelos quais Deus se utiliza para edificar a sua igreja e para salvar o mundo. E aqui, ainda nesse capítulo, Paulo dá continuidade a essa ideia. E agora colocando o seu lugar e o lugar de Apolo, mais claramente. E ele, nos versículos anteriores, ele se coloca numa posição de igualdade em relação a Apolo. Aqui ele já apresenta algumas distinções. Ele deixa muito demarcado o seu papel de fundador da comunidade e de que ele fez um trabalho que não vai ser repetido por nenhum outro que vem depois dele. Porque o que ele faz é colocar o fundamento. E se o fundamento é Cristo, o Cristo não pode ser substituído por nada. A forma como se edifica, a forma como os que vieram depois dele e os que venham a vir depois dele vão edificar a comunidade, podem ser distintas, mas é inigualável, e o lugar singular é ocupado pelo apóstolo Paulo. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O edifício pode ganhar todos os tipos de contorno, mas o que define se esse edifício vai se manter de pé ou não é o alicerce que é posto. Então Paulo usa essa metáfora da construção e do edifício para dizer, olha, o meu trabalho nessa comunidade é um trabalho inigualável, singular. O meu lugar de apóstolo nessa comunidade não pode ser substituído por ninguém. Eu sou o que coloca os fundamentos. E esse fundamento é inquestionável, porque esse fundamento é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Ou seja, Apolo edifica, Silas edifica, Timóteo edifica, mas um só é aquele que coloca o alicerce. Cada um, porém, veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E aquilo que Paulo constrói é a singularidade do seu ministério, mas a singularidade do seu ministério porque o seu ministério ele está entrelaçado de forma inquebrável à pessoa de Jesus Cristo. Porque alguém pode pensar assim, olha, mas Paulo antes se coloca na posição de igualdade em relação a Apolo e agora ele
busca prerrogativas especiais. Não. As prerrogativas que ele ocupa, que são singulares, ele só ocupa por causa do fundamento sobre o qual ele edifica a comunidade, que é o próprio Cristo. Então, mesmo quando Paulo demonstra essa singularidade não é dele, não é persona, não é a pessoa de Paulo, é a pessoa de Cristo. E tudo que nós fazemos na igreja precisa girar em torno de Cristo. O Cristo é o centro, a presença dele, o poder dele e todo o propósito da nossa vida é encontrado a partir de Cristo. Interessante, João, em cima que o pastor Wanderley tem contribuído aqui com a gente, é que, de fato, o Paulo deixa aqui de forma muito clara e contundente de que não existe outro fundamento, a não ser um único, que é Jesus. No entanto, Paulo nos mostra aqui uma preocupação importante, que foi citado também muito rapidamente pelo pastor, que é o cuidado com a qualidade dessa construção, né? O fundamento está ali, não tem como substituir. No entanto, na construção em cima desse fundamento, Paulo nos adverte que, no versículo 10, olha, porém, cada um veja como edifica. Como é que a gente entende de forma prática para aqueles que estão nos acompanhando? O apóstolo Paulo, ele dá para perceber como ele está preocupado também de, ao mesmo tempo, confrontar essa compreensão equivocada, ligada, associada a uma rivalidade construída em cima dos líderes da comunidade por parte da igreja, ao mesmo tempo também que ele precisa testificar e precisa que as pessoas compreendam também o seu apostolado e o papel que ele tem como apóstolo. Então, ele vai estar a todo momento equilibrando isso. Paulo, ao meu ver, quando eu olho para o texto, com base naquilo que a gente falou na semana passada, eu vejo Paulo já se preocupando sobre mais interpretações que possam surgir daquilo que ele acabara de falar. Porque ele vai falar o seguinte, olha, quem dá o crescimento é Deus, nós somos cooperadores. E aí, de repente, alguém pode pensar, ao ver surgir alguém da comunidade que está trabalhando, está falando, ensinando, fazendo alguma coisa, né? Algum ensino, alguma coisa que esteja não esteja em conformidade com aquilo que já havia sido ensinado por Paulo. E aí alguém pode pensar, não, mas ele está cooperando. Eu acho que aqui o objetivo de Paulo, já a partir do versículo 10, é separar aquele que é cooperador daquele que é herege. Isso é importante também, porque nem todo mundo com boa intenção, eu quero ensinar, nem todo mundo com boa intenção, eu quero pregar, eu quero contribuir, nem todo mundo, né, de bom coração que queira servir de alguma maneira a igreja, a comunidade de fé, né, está pronto para isso, precisa ser experimentado, precisa ser avaliado pela própria liderança da igreja. Então, a preocupação de Paulo é o seguinte, olha, podem surgir, e todo mundo é um cooperador, mas, né, há a preocupação do seguinte, há um fundamento. Então, você quer cooperar? Amém, louvado seja Deus, mas coopere em cima desse fundamento. Então, você quer construir? Amém, isso é maravilhoso. Quanto mais gente servindo, quanto mais pessoas, homens e mulheres dispostos a servir e trabalhar para o crescimento da igreja, isso é bom, é maravilhoso, é para a glória de Deus. Mas fiquem atentos, né? Aqueles que edificam e também aqueles que acompanham a edificação. Fiquem atentos, porque precisa ser edificado em cima desse fundamento. Qual o fundamento? O próprio Cristo. Então, ele está dizendo justamente isso. Veja, porém, cada um como edifica. Né? Ninguém pode lançar outro fundamento. Né? Mas a pessoa tem boa intenção. Isso vai também muito em cima daquilo que a gente falou no episódio retrasado, se eu não me engano, quando a gente fala muito sobre aquela pessoa que fala, eu ouvi do Espírito Santo isso e vou por esse caminho aqui sozinho. Tem muito a ver com isso também. E a gente falou que a gente precisa ter um padrão, uma referência, uma régua. E a régua é o fundamento que é o próprio Cristo. Então a pessoa vai querer trazer outro fundamento, né? A gente tem que descartar. Mesmo que essa pessoa fale o seguinte, não, mas eu estou cooperando. Paulo aqui faz uma diferenciação clara. Existe o papel do cooperador. E o cooperador precisa edificar em cima do mesmo fundamento, que é Cristo. Né? E existe aquele que vem como um cooperador, mas que na verdade não é. É um falso mestre, é um herege, é alguém que talvez possa vir, entre aspas, com boa intenção, mas é alguém que está sendo usado pelo maligno
para trazer divisão, problemas, cismas na igreja. Paulo, inclusive, faz uma gradação dessa colaboração, de que ela pode, de alguma forma, assumir níveis, de que a contribuição que alguém presta à comunidade pode ter níveis diferentes. Não é tudo igual. Nem toda a colaboração, nem todo o que edifica da mesma forma. Ele agora faz distinções e destaca que cada edificação traz consequências. Ele diz aqui: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ele estabelece gradações de níveis daquele que edifica. Então, todo o que edifica de fato a comunidade em níveis diferentes. Sim, sim. E alguns que são colocados aqui como palha e como feno não edificam nada. Uhum. Tem até boa intenção, mas daí a ter algum resultado prático que vá trazer proveito para a comunidade, por vezes não. Uhum. E isso nos leva claramente a pensar naquilo que ele vai desenvolver mais tarde. Porque muitos irmãos que estão ali e que se colocam para servir a igreja estão ao contrário, produzindo palha, produzindo feno. E Paulo faz uma advertência. Ele mostra que há gradações daquilo que você colabora, daquilo que você contribui, que pode ser ouro, prata. Ele vai aqui desenvolvendo de forma decrescente os níveis. E aí ele vai, olha, no versículo 13 ele diz as consequências. Manifesta se tornará a obra de cada um. Cada um vai prestar conta daquilo que fez, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Sabe, cada um vai ser provado naquilo que fez. E não fica sem consequência aquele que edifica palha. Porque aquele que edifica palha não está abençoando a comunidade. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Tem que ser sobre o fundamento e sobre a palavra, sobre a escritura. O meu desejo era este ou aquele. Não basta desejo. É preciso que aquilo que nós servimos sirva à edificação a partir daquilo que Cristo deu à sua igreja. E o que ele deu não foi palha, não foi feno. E se você e eu não tivermos cuidado com aquilo que estamos dando à comunidade, principalmente nós, como ministros do Evangelho, nós também iremos ser cobrados das consequências dos nossos próprios atos e das escolhas equivocadas que cometemos. Isso serve para o ministro, isso serve para os presbíteros, isso serve para os diáconos, isso serve para qualquer um membro da Igreja de Cristo. Então, é preciso ter responsabilidade com aquilo que também nós entregamos para a igreja. O que os irmãos estão colocando aqui é um assunto muito sensível, porque basicamente o que já percebi que acontece nas comunidades. O que importa é a intenção, como o pastor João colocou. O que importa é a intenção. Você nitidamente percebe que a pessoa ela não tem, vamos dizer assim, competência, né? E eu não quero assim ser pesado na palavra competência, mas a pessoa não tem qualidades para executar. Não recebeu o chamado, Perfeito. Não tem uma vocação, Perfeito. Não recebeu dons espirituais para aquela tarefa. Perfeito. E aí a gente fica só na boa intenção e a pessoa tá ali até às vezes com muito esforço, com muito esmero. No entanto, não tem um chamado, não tem o dom específico para aquela execução ali. E se chega um líder e diz o seguinte: olha, meu irmão, você vamos achar uma outra tarefa para você, porque aqui talvez não é a sua área. É muito sensível e a pessoa às vezes fica ressentida, a própria comunidade tem aquela pessoa muito querida e fica ressentida, tirou aquele senhor, aquela senhora para colocar outra pessoa. Percebe? É um assunto muito sensível e Paulo está colocando aqui uma coisa importante para a gente discutir. Eu vejo assim que muitos dos problemas que a gente vê
aqueles problemas talvez mais corriqueiros, né, na vida da igreja, muitos deles estão relacionados à má compreensão do que a própria pessoa tem em relação ao dom que recebeu. As pessoas têm, acho que, 2 problemas assim principais, né? Primeiro, que elas nivelam os dons, principalmente os dons mais espetaculares, que dão a quem exerce aquele dom uma posição de maior destaque. A gente sabe que isso gera um problema também na igreja de Corinto, mas a gente vê que é um problema que persiste hoje. As pessoas nivelam os dons. Então, elas vão estar mais inclinadas a, de repente, pensar que o dom que recebeu, o dom que possui, é um dom desse, é um dom da palavra, é um dom da profecia, ou falar em língua, algo que as outras pessoas veem. Muito mais do que dons que são dons que estão relacionados a um trabalho de bastidores, que muitas vezes são trabalhos importantes, mas que não são considerados por essas pessoas como importantes. Então, boa parte das dificuldades que a gente tem na dinâmica, no funcionamento da igreja, no cotidiano, muitas vezes estão relacionadas a, primeiro, essa compreensão de que as pessoas acabam tendo, nivelando dons, essa compreensão que as pessoas têm de que alguns dons são mais importantes e bem vistos, e por isso eu quero ter esses dons. Segundo, porque não apenas compreendem que esses dons e consideram mais importantes, mas pensam que devem ter esses dons. Elas já pressupõem, eu tenho esse dom, né? Eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da profecia, e aí disso, né, decorrem os problemas, muitos dos problemas ali que vão gerar ciúmes, divisões. Então a gente vê isso acontecendo, né? E essas pessoas quase sempre não têm a maturidade de receber da liderança, né? Não tem uma relação com a liderança, como o próprio pastor Alan ressaltou, de serem orientados. Eles veem como, estão querendo abafar, estão querendo suprimir o meu dom. Não, isso aí é o diabo falando através de você, porque você está querendo limitar o meu dom, o meu trabalho. Às vezes a liderança madura, né? Que orou e percebeu, né? Discerniu que aquela pessoa não tem aquele determinado dom e a pessoa não está disposta a entender isso. Então, é um problema realmente grave, porque as pessoas, elas imaginam quais são os dons, elas concluem na cabeça delas quais são os dons melhores, e elas falam assim, não, eu tenho esse dom. Elas já pressupõem que tem esse dom. E se alguém chega para elas e fala assim, não, meu irmão, acho que você pode servir muito melhor aqui, eu acho que você tem esse dom, ora a respeito disso, muitas vezes essas pessoas vão resistir a essa palavra e vão já concluir que você está se opondo à própria manifestação daquele dom de Deus na vida dela. Dom esse que a igreja evidencia que ela não tem. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Tem uma palavra do pastor Ricardo Agreste que eu vi ele falando numa pregação que chamou minha atenção e eu gravei. Ele usa da seguinte analogia, principalmente para liderança. Imagine uma pessoa, um camarada, ele vai dirigir um ônibus. Ele está lá sentado, está esperando os passageiros entrar. Aí as pessoas descobrem que esse motorista é um camarada muito gente boa, honesto, paga suas contas, respeita a mulher, respeita seus filhos. É um homem do 10. Mas as pessoas descobrem que esse camarada não tem habilitação. Ele não sabe dirigir. Aí o pastor Ricardo Agreste pergunta, você ficaria nesse ônibus? Só porque ele é muito gente boa, muito boa praça, alguém que cuida da família, etc. Não, você não ficaria nesse ônibus. Por quê? Não basta apenas ele ser alguém muito legal, alguém gente boa, alguém íntegro. Ele tem que ter competência para dirigir aquele ônibus. Ele precisa ter capacidade para saber dirigir aquele ônibus. Como também o contrário, não basta apenas ser muito capaz. Porque imagina nesse mesmo cenário, um homem vai dirigir um ônibus, ele é competente, ele tem habilitação já de tantos anos de experiência. Porém, esse cara é imoral. Ele não importa com a vida dos outros. Ele desrespeita as leis de trânsito, ele desrespeita o outro motorista. Você também ficaria seguro no ônibus desse? Então ele faz uma combinação da competência com a moralidade, com alguém que é íntegro, com a integridade. E me parece que Paulo também tem essa preocupação de que nós valorizemos as pessoas que têm a sua competência na área, suas áreas específicas, lembrando que todos são servos, então não tem aqui a gradação de quem é melhor do que o outro, mas que cada um
execute de forma íntegra, mas com a sua competência devida, né, pastor E Wanderlei? construindo em cima do mesmo fundamento. Em cima do mesmo fundamento, exatamente. E esses problemas só acontecem porque é o que fica no meu ouvido que nós falamos há 2 episódios atrás. Por que as pessoas não querem estar simplesmente naquilo que foram chamados? Por que a comunidade fica em disputas e vive em guerras? Porque são sarquicóis, são carnais e não são pneumacóticos. Eles não são cheios do Espírito. Eles não estão vivendo na esfera espiritual. Não são pneumáticos. Não são influenciados pelo Espírito. Pneumáticos porque pneu vem... quando você vê um pneu, você pensa sempre em encher. Encher é enchimento. O enchimento não vem do Espírito. O enchimento vem do orgulho. Está cheio de orgulho e não do Espírito. E aí o indivíduo quer escolher o lugar onde deve estar, ambiciona posições X ou Y. Quando se tem uma compreensão plena do Espírito, que nós estamos falando já há algumas semanas sobre ele, não se tem nenhum tipo de orgulho, porque sabe-se que aquilo que recebeu não é seu. E não se tem nenhum tipo de menosprezo, porque sabe que, não sendo seu, sendo de outro, por que você vai se orgulhar daquilo que não lhe pertence? Ou seja, Deus coloca cada um no seu devido lugar. E veja que o texto vai dizer assim: se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como se através do fogo. Ou seja, Paulo está fazendo uma advertência muito clara. Cuidado! Não entre nessas disputas. Cumpra o papel que você foi chamado. Seja o edificador daquilo que você foi chamado para edificar. Não entre na seara que não lhe pertence. Não tente edificar sobre o fundamento, outro fundamento que não foi posto, que não é Cristo. E detalhe, e avaliar se a sua edificação tem sido palha, algo perecível. Ou feno. Ou feno. Ou se é ouro, Exato, ou se é prata. Exato, aquilo que é imperecível, né? Então, João, seguindo aqui, pastor Newton lembrou muito bem aqui, fazendo essa distinção daquele que edifica de forma saudável, esse vai receber o galardão do Senhor. Aquele que, na verdade, tem trazido uma edificação que é palha, que é feno, esse é crente, esse é salvo, esse vale ressaltar isso. Porém, Paulo fala também dessas consequências. A partir do versículo 16 e o versículo 17, João, Paulo constrói aqui uma ideia sobre a igreja como santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita nos crentes. Como é que a gente pode também trazer de forma prática para o nosso encontro aqui? O apóstolo Paulo, ele está trabalhando já desde do início a ideia do edifício, mas aqui ele faz um destaque, né, que é importante, talvez o ponto central aí desse texto, que é reforçar o seguinte, né, toda essa preocupação dele e o próprio uso que ele faz, né, a quantidade de vezes que ele usa o termo edifício, e diante de uma comunidade que formada por, claro, tem judeus ali convertidos, mas num ambiente predominantemente gentílico, né, grego, que geralmente associa a habitação de Deus ou dos deuses a um templo físico, Paulo vai reforçar o seguinte: olha, não sabeis que sois santuário de Deus e que Deus habita em vós. Paulo está chamando a atenção desta comunidade o seguinte: olha, eu estou enfatizando aqui a questão do edifício, do fundamento, mas eu estou falando de uma realidade viva, que vive em nós. O Espírito Santo que habita em nós, e isso faz de nós o templo de Deus, edifício, santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. E é tão interessante essa relação, porque isso sempre existiu em relação ao povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, os povos pagãos, os povos vizinhos de Israel, desde a época do santuário no deserto, ainda como uma nação peregrina, e depois ao se estabelecer na terra,
era muito questionada pelos povos vizinhos, pelos povos pagãos. Por quê? Porque tinha um santuário, um tabernáculo, depois um templo, mas que não tinha as mesmas características dos templos pagãos, né? Não tinha estátuas, não tinha estatuetas, não tinha... tinha, sim, alguns símbolos, algumas coisas que representavam aspectos da relação de Deus com o seu povo, mas você não tinha uma figura ali, uma representação da divindade, como tinha nos povos pagãos. E o povo de Israel era muito criticado e muito questionado em relação a isso, né? Onde está o seu Deus? Espera aí, esse é o templo, né? Cadê a sua divindade? Né? E a gente vê no Novo Testamento também, tanto da parte dos judeus e também da parte dos gentios, principalmente, né? Há também um grande preconceito sobre a fé cristã, porque a fé cristã, por mais que a gente consiga observar no início de Atos dos Apóstolos uma relação dos primeiros cristãos com o templo, mas a gente vê a experiência comunitária, a experiência da igreja acontecendo nas casas, acontecendo no ambiente familiar. A gente vê por diversas vezes os apóstolos, nos textos bíblicos, uma clara referência de que nós somos o templo, nós, o corpo de Cristo, somos a habitação do próprio Deus, do Espírito Santo que habita em nós. Então, a gente vê como isso era algo completamente difícil de ser compreendido pelos gentios, né? Geralmente, eles estavam muito familiarizados com grandes construções, grandes edifícios, templos, há vários deuses, há várias divindades. E o apóstolo Paulo também tenta confrontar um pouco esse pensamento de que Deus está relacionado a um templo físico, a um espaço físico, chamando a atenção do seguinte: olha, vocês são edifício de Deus, nós somos edifício de Deus, não eu sozinho, claro, isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Nós somos membros, nós somos parte desse edifício, mas nós, o coletivo, nós somos a habitação do Espírito Santo, templo de Deus. Se nós cristãos, pastor Vanderlei, somos comunitariamente o templo de Deus, como a gente deve viver? Por exemplo, a santificação ou a santidade beneficia apenas o indivíduo ou beneficia também a comunidade? Beneficia a toda a comunidade, à medida em que nós somos o corpo, e se uma parte do corpo sofre, e o pecado ele produz morte, o pecado ele quebra a relação de intimidade com Deus. Então, como parte da igreja, como parte do corpo, à medida que eu me encontro numa posição de pecado não confessado e de uma atitude de resistência à mudança e à conversão, automaticamente estou me colocando numa posição de juízo de Deus e trazendo o juízo de Deus também para a igreja de Cristo. Agora, isso fica claro que, no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que eu tiro desse final desse texto? Que nós, como parte desse corpo, como parte desse santuário terrestre, como membros dessa grande comunidade em que Cristo habita, em que o Espírito Santo habita, somos também sagrados, não porque nós intrinsecamente tenhamos algo de divino, mas porque o divino habita em nós. E à medida em que há um lugar onde Deus habita, esse lugar se torna sagrado. Esse lugar se torna santo. Nossa posição de sacralidade não é de que nós nos tornamos parte da deidade, parte da divindade, mas é que Deus nos separou para sermos um povo santo para Ele. E isso é importantíssimo para nós e para a nossa compreensão das coisas. Eu vejo que isso é colocado de forma mais clara nos versículos que a gente vai estudar aí a partir do versículo 18. Há uma provocação de Paulo aí em relação a isso. Perfeito, perfeito. Seguindo aqui, gente, quero ainda ressaltar você a deixar seus comentários aí de tudo aquilo que a gente tem conversado. Comenta aí, por favor. A sua participação é fundamental para o nosso trabalho aqui também, tá?
dê o seu like, compartilhe também o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. Pastor João, a partir então do versículo 18, Paulo pelo menos trabalha 3 pontos aqui importantes. Ele vai falar sobre a soberania de Deus, a visão eterna que os crentes devem ter, dizendo que as coisas dos crentes estão em Cristo Jesus, isso nos dá uma perspectiva da eternidade. E por fim ele vai falar sobre da glória pertence somente a Deus. Como a gente pode trabalhar esses 3 pontos aí para a gente partir para concluir o nosso episódio dessa noite? Considerando que ele fala, né, a partir do versículo... O versículo que a gente começou a ler, o versículo 10, e novamente trazendo à tona todo o debate relacionado à sabedoria de Deus e à sabedoria na perspectiva do mundo, Paulo traz novamente essa pauta, a pauta da questão dessa oposição, né, desse contraste que ele faz entre o que é sábio, o que realmente é sábio, né, na perspectiva do mundo e a sabedoria de Deus, e o que me leva a entender o seguinte, que aquele que busca construir, não em cima da sabedoria de Deus, que se revela também no Evangelho, em Jesus Cristo, que é o fundamento, está construindo em cima de outro fundamento. A partir do momento que eu passo a acreditar, assim como muitos cristãos, muita gente da igreja de Corinto, passa a acreditar que aquilo que possui valor não é a pregação da cruz de Cristo, não é o Evangelho anunciado, eles passam a assumir outro tipo de fundamento para a sua pregação. E é por isso que eles consideram a retórica, tudo aquilo que era visto como sabedoria, como algo relevante e importante em detrimento da própria proclamação do Evangelho. É por isso que eu acho que Paulo traz isso à tona novamente. Ele vai falar tudo isso aqui, né, sobre o fundamento no qual todo o restante deve ser construído, que é Cristo. E ele novamente traz a discussão justamente isso, né? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E ele vai dizer no versículo 19, porque está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Novamente, Paulo está enfatizando um grande problema ali, né, na comunidade. Eles estão querendo construir, sim, mas em cima de um fundamento que é o quê? A sabedoria humana, a sabedoria mundana, né, que eles estão considerando como mais importante do que a própria revelação de Deus no Evangelho. Pastor Vanderlei, os versículos 21 e 22 diz o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Que visão, assim, retumbante Paulo nos dá aqui da vida do crente, né? Nos dando uma percepção da vida eterna, da eternidade. Porque quando o crente entende que todas as coisas em Cristo é do crente, a vida dele pertence a Cristo, desafia o próprio cristão a olhar para a vida, sobre os recursos que ele recebe, as coisas terrenas, por exemplo, que ele recebe, tudo é de Cristo. Então, a nossa maneira de administrar a nossa vida não tem que ser egoísta, individualista, mas olhar na perspectiva de Deus. Sim, sim. E mais que isso, inclusive, me parece esse finalzinho quase uma doxologia, né? Uhum. Esse reconhecimento, essa gratidão de Paulo, essa declaração, ao mesmo tempo que é uma informação para nós, também é uma declaração, uma confissão de fé. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E ele vai aqui citando cada um dos personagens que foram citados lá no início como sendo motivos de divisão, como sendo motivos de quebra da unidade da igreja, e para dizer, não, todos esses são de vocês. São parte da comunidade, exato. São parte da igreja de Cristo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas do presente, sejam as do futuro, tudo é vosso. Vocês são de Paulo, vocês são de Apolo, vocês são de Pedro, vocês são de Cristo. Eles são de vocês e vocês são deles. Vocês são a igreja. Exato. E tudo que há na igreja deve glorificar a Cristo. E tudo que a igreja vive precisa redundar em glórias a Cristo, porque ele é o centro da igreja. Paulo está dizendo para vocês, chega de divisões, chega de quebras, chega de dissonâncias, de ambiguidades.
Nós somos a igreja de Cristo. Cristo tem que ser erguido. Ele termina em voz de Cristo e Cristo de Deus. E obedecendo uma aparente hierarquia, porque não existe aqui. O que existe aqui é uma unidade do Pai com o Filho. Perfeito. E do Filho com a sua igreja. Igreja que ele se entregou. Igreja pela qual ele morreu. Igreja pela qual ele se entregou como oferta. Então todos nós dependemos unicamente de um Senhor, que é o Senhor da igreja. E é ele que governa a igreja. Não é Paulo, não é Cefas, não é nem sequer Apolo, não é pela força do discurso, não é pela força do poder demonstrado em sinais, em milagres, não é pela argumentação e pela erudição filosófica, não é pelo conhecimento misterioso, não é porque somos parte de um grupo de entendidos, de seletos que receberam conhecimento extraordinário. Não, tudo que nós temos e tudo que nós somos remete-se ao próprio Cristo, e Cristo remete-se ao próprio Deus. E nisso a igreja existe, é sustentada e é mantida. Perfeito, perfeito. Pegando esse gancho para a gente partir para as nossas considerações finais, a minha Bíblia de Estudo diz o seguinte, olha: estando em Cristo, os cristãos têm acesso à fonte de todas as coisas, o próprio Deus. Aleluia. Pastor João, pode concluir. É maravilhoso, né? Como o texto está profundamente ligado a Cristo. Cristo é o fundamento. Cristo, ele começa com Cristo, termina com Cristo, né? E mostrando, né, que se não for assim, se não for nada feito, tendo como fundamento, base próprio Cristo, é palha, é feno, é nada. Assim deve ser o nosso viver, o nosso pensamento hoje. Ser uma igreja cujo fundamento é Cristo, construir, edificar em cima do fundamento que é Cristo, obedecer a Cristo e glorificar a Cristo através das nossas vidas. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Quer concluir, pastor? Então, acho que depois de tudo que o pastor João falou e que a gente viu aqui, a única coisa que nos faz concluir aqui é só lhe dê glória, somente a Deus glória. Só Cristo seja glorificado no meio da igreja. Amém. Não Paulo, não Apolo, não Cefas, não apóstolos, não denominações, não posições de particularismos doutrinários, mas somente Cristo. Que Cristo seja bendito entre nós. Amém, gente querida. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Muito bom, gente, participar, ter esse tipo de conversa, ser edificado na palavra de Deus com um conteúdo tão precioso, tão fundamental para a nossa fé, para a nossa espiritualidade e tudo, como o pastor Vanderlei e o pastor João colocou aqui, colocaram para a glória de Deus, tá ok? Queremos agradecer a você por estar conosco em mais um episódio, e para a gente é muito bom ter você aqui com a gente, comentando, compartilhando, fazendo parte desse nosso programa, e certamente você tem contribuído muito com cada curtida, cada compartilhamento e também deixando o seu comentário. Na próxima sexta-feira nós estaremos juntos mais uma vez, Deus assim nos permitindo, a partir das 19h30. E agora a gente vai entrar no capítulo 4. O capítulo 4 vai tratar de assuntos também importantes, porque Paulo, no objetivo de evitar divisões na igreja, ele identifica os ministros como mordomos, dispenseiros do evangelho. Então ele convoca a igreja para repudiar orgulho, tendo em vista que todas as coisas vêm de Deus. Então tem mais um assunto importante para ser tratado na próxima semana, na sexta-feira. E você, mais uma vez, é um convidado importantíssimo nessa nossa jornada, tá bom? Vou pedir para o pastor João fazer essa oração aqui. Mais uma vez, Jair, muito obrigado pela sua participação. João vai orar e nós concluiremos o nosso programa dessa noite. Senhor, mais uma vez, te agradecemos por ter falado aos nossos corações através da tua palavra, Deus, e que o teu Espírito
possa ratificar nos nossos corações. Ratifica em nossos corações, Senhor, tal palavra, para que possamos concretizá-la e tornar prático nas nossas vidas aquilo que aprendemos. Nos dê um final de semana maravilhoso. Nos dê ânimo, Senhor, para que domingo estejamos na Tua presença, te louvando. Deus, e que, ó Deus, a Tua palavra exposta aqui sempre alcance os corações. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e a vida daqueles que ouvem em Tuas mãos. Ser com cada família, cada lar. Deus, é a nossa oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.